Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu pensei que a coisa mais ridícula que eu tivesse visto e ouvido desse governo que não termina nunca fosse o discurso do ministro da Justiça, Cardoso, e do Miguel Rosseto, após o panelaço em relação ao pronunciamento da Dilma Rousseff. Foi ridículo. Falando abobrinhas, coisas ridículas, que não diziam absolutamente nada. Um esforço desesperado para explicar o inexplicável, para negar o inegável. Foi um bate de cabeça de dois idiotas tentando fazer alguma comunicação ou alguma emenda, que foi pior do que o soneto. Que foi um absurdo, eu nunca tinha visto algo em minha vida, algo semelhante àquilo. Mas olha só vocês, o pior do que aquilo, que eu achava que não teria nada pior do que aquilo, foi agora do Miguel Rosseto explicar na televisão que a Dilma, o governo, não tinha medo de panelaço. Não tinha medo, o governo não tinha medo de se dirigir ao povo brasileiro. Tanto é que ele se dirigia através das mídias sociais. Olha, Miguel Rosseto, você perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Quando não se tem nada a dizer, é melhor ficar calado. Você não tem a dizer. O que você fez foi um papel ridículo, de bobo da corte. Defender uma causa indefensável. Que o governo não tem medo de enfrentar o povo? Claro que tem. Quem não sabe disso? Só você, Miguel Rosseto, você sabe. Só que você quer enganar a população. Você ficou como um grande enganador do governo. É um absurdo o que você fez. Você não tem noção do papel de ridículo que você assumiu naquele exato momento que foi para a televisão falar que o governo não tinha medo de se dirigir à população brasileira. Que coisa mais idiota! Qualquer criança sabe disso. Eu nunca vi um governo se acabar de uma maneira tão pequena, tão mesquinha, como está acabando o governo petista. São 12 anos de governo petista para acabar desse jeito. Aqueles petistas, né? Ou o governo petista, que era a favor do povo brasileiro, a favor da Petrobras, a favor dos juros baixos, foi exatamente tudo ao contrário do que possa se imaginar. O governo destruiu a Petrobras, destruiu a economia brasileira, estragou a vida dos pobres brasileiros, aumentou a desigualdade. E eu vou dizer isso para ficar bem claro: a maior taxa de juros reais do mundo é a do Brasil. E tudo no governo petista, que criticava tanto na época do governo Fernando Henrique. E se você tem uma taxa de juros mais alta do mundo, quem são os beneficiários dessa taxa? Não sabe não? Eu vou dizer. São os banqueiros, são os investidores, são os especuladores nacionais e internacionais. E quem paga esta farra? Quem paga é o pessoal do Bolsa Família. Quer dizer, ele deu com a mão e tirou com a outra, esse governo petista. Ele deu com a mão, deu Bolsa Família, mas tirou com a inflação. É o assalariado, que ele deu com a mão, aumento de salário, e tira com a outra com a inflação. São as pessoas exatamente que não podem se defender da inflação. São essas pessoas que pagam essa farra do PT.
Dentro desse governo, 12 anos do PT, quais foram os setores que mais ganharam dinheiro? O setor bancário. Os bancos ganharam a rodo, ganharam muito dinheiro. Quem foi que perdeu? A indústria. Desnacionalizou a indústria brasileira. E que mais? Perdeu a Petrobras, destruíram a Petrobras. Isto é governo do povo brasileiro? Como é que pode se dizer que o PT é um partido do povo do Brasil? Se em 12 anos ele exatamente o que fez foi atrasar, reduzir a pó as vantagens que existiam do povo brasileiro. O país não cresce, a inflação é alta, a taxa de juros é mais alta do mundo e quem paga isso é o povo brasileiro, aquele povo que não tem condições de se proteger da inflação. Claro que os banqueiros, os investidores ganham taxa de juros reais, ou seja, juros nominais, mais a inflação. E com isso o que acontece? Eles têm sempre o ganho de juros reais. E quem paga isso? Já que a economia não cresce, não acontece nada. Quem paga são as pessoas que não têm condições de se defender da inflação. Por exemplo, o pessoal do Bolsa Família, o pessoal assalariado. Esse é o pessoal que vai pagar a farra dos banqueiros, dos investidores internacionais e nacionais e dos especuladores financeiros. Esse governo petista é esquizofrênico. Diz que é um governo do povo e trabalha contra o povo brasileiro. Muito obrigado e até a próxima.